Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, algumas pessoas no Brasil ainda chamam o ex-presidente Lula de o pai dos pobres. Esse título ele recebeu por ter criado o programa Bolsa Família, que na verdade foi a unificação de programas anteriores do governo FHC, que foram unificados e receberam esse nome. Mas tudo bem, foi uma ideia muito boa e de fato beneficiou milhões de brasileiros, milhões de famílias brasileiras. Portanto, vamos aqui desconsiderar o que de errado foi feito pelos governos Lula e Dilma, pelos governos do PT. Vamos esquecer por um momento que muitos presidentes do PT foram presos, que muitos ministros dos governos Lula e Dilma foram presos, que o próprio ex-presidente Lula foi preso, sentenciado, julgado, condenado e cumpriu pena por crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e formação de quadrilha. Vamos desconsiderar que a ex-presidente do PT, Dilma Rousseff, foi empinchada exatamente por improbidade administrativa e pedaladas fiscais. Resumindo, má gestão ou gestão irresponsável do dinheiro público, do dinheiro do povo brasileiro. Vamos desconsiderar de que o governo Lula e Dilma iniciou e concluiu obras importantes e bilionárias em países comunistas da América Latina e da África. Vamos desconsiderar que os governos Lula e Dilma quebraram estatais como a Petrobras, Caixa Econômica, Correios e tantas outras. Vamos deixar tudo isso para trás. Vamos lembrar apenas do que de bom os governos do PT deixou para o brasileiro. O Bolsa Família, um programa de transferência de renda que atendia e atende milhões de brasileiros. Na eleição de 2018, o que mais foi batido na campanha do PT foi que, se Bolsonaro fosse eleito, acabaria com o Bolsa Família. Mas, graças a Deus, Bolsonaro foi eleito. E ele acabou com o Bolsa Família? Não. Ele ampliou os benefícios do Bolsa Família. Então, se Lula é ainda considerado o pai dos pobres porque criou o Bolsa Família, Bolsonaro deve ser chamado de quê? Porque ele melhorou infinitamente o benefício a essas famílias e ampliou também o número de beneficiários. Vamos aos números, né? Nos governos do PT, o repasse mínimo do Bolsa Família até o ano de 2021 era de apenas R$ 192. O presidente Bolsonaro ampliou e o repasse mínimo deixou de ser R$ 192 e passou a ser R$ 400. E agora, com a aprovação da chamada PEC das Bondades, o repasse mínimo para os beneficiários do Bolsa Família passa a ser de R$ 600. Olha que salto, né? O governo do PT teve aí desde 2003 até 2016 e chegou em 2021 com um repasse apenas de R$ 192 mínimo. E Bolsonaro mudou para 400 e agora será R$ 600 para os beneficiários do Bolsa Família. Lembrando que, no ano de 2019, mesmo pegando o país quebrado, Bolsonaro já criou o 13º salário do Bolsa Família. Ou seja, aqueles beneficiários do programa que deu o título de pai dos pobres a Lula nunca tinham recebido um 13º. Você ia falar de 13º do trabalhador, dos aposentados, pensionistas, e Bolsonaro criou o 13º do Bolsa Família no primeiro ano de governo.
Outro número importante é que até antes de Bolsonaro assumir, o programa atendia no máximo 14 milhões de famílias brasileiras com Bolsa Família. No governo de Bolsonaro, mesmo com a crise sanitária, com uma pandemia, Bolsonaro ampliou o número de beneficiários de 14 milhões para 17 milhões de famílias. Outro detalhe, né? O Bolsa Família, até o final dos governos Lula e Dilma, dos governos do PT e também do governo Temer, ele, quando o cidadão beneficiário do Bolsa Família arrumava emprego, automaticamente era desvinculado do programa. No governo Bolsonaro, não. O cidadão consegue emprego, registra a sua carteira, mas continua ainda por 2 anos recebendo o Bolsa Família ali, somando com o seu salário de empregado registrado até ele organizar sua vida. Depois ele é desvinculado do programa para que esse repasse seja feito a uma outra família mais necessitada. Então, meus amigos, o que Bolsonaro fez? Pegou aquilo que de bom foi feito no governo Lula, no governo Dilma, nos governos do PT, que foi a criação do Bolsa Família, manteve isso que foi feito de bom e melhorou infinitamente. Tirou de 192 para R$ 600 o repasse mínimo, criou o 13º do Bolsa Família. Quem começa a trabalhar fica por 2 anos recebendo, ampliou o número de 14 para de 17 milhões de famílias beneficiadas e fez o quê? Mudou o nome do programa, trocou o nome. Ao invés de ser Bolsa Família, agora é Auxílio Brasil, com a marca do governo Bolsonaro. Então, se aquilo que de bom foi feito por Lula está sendo mantido e melhorado, quem é, na atualidade, o pai dos pobres? Pronto. Já que nós fizemos essa reflexão, agora vamos voltar a nos lembrarmos daquilo que de ruim o governo do PT fez, que foi quebrar a nação, quebrar o país, destruir uma nação e investir em nações comunistas. E isso serve para a sua reflexão, dentro daquela filosofia, né, do apóstolo Paulo: de tudo o que tu provares, retenhas o que é bom. Bolsa Família foi bom? Foi. Está melhorado? Tá. É o Auxílio Brasil, que repassa R$ 600 mínimos para cada família beneficiário, que garante o repasse ainda por 2 anos depois do beneficiário empregado, que colocou o 13º do Auxílio Brasil e que garante a movimentação da economia no país. Parabéns, presidente Bolsonaro.